Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Momento de Reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o medo, um pouquinho sobre o medo, mas antes que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender as palavras que vamos ler na Bíblia, em Isaías 41:10, leiamos. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o guardarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosas. Palavras de Deus através do profeta Isaías. Como é bom saber que nós temos um Deus que está falando isso para nós, para a gente não ter medo. Você tem algum medo? Todos nós temos, né? Quem de nós não temos, já passamos por momentos de medo, de momentos complicados, mas aqui Deus está pedindo para a gente não ter medo, porque Ele está conosco. Ele nos ajuda, Ele cuida de cada um de nós. Vamos especificar aqui alguns medos. Alguns têm medos de animais, né? Como cobras, aranha, cachorro. Eu tenho medo, sim, desses animais. Alguns têm medo dos fenômenos naturais, que todos nós temos, né? Com certeza. Outros, grandes alturas, tempestades. Quem não tem medo de tempestades, com ventanias, né? Tudo isso traz medo para nós. Então aqui segue vários procedimentos, né? Alguns têm medo do procedimento médico, feridas, hospitais, injeções, ou outras situações que causam medo, como transporte público, elevadores, recintos fechados, locais escuros, etc. Então são assim situações que todos nós já vivemos com certeza, que passamos por alguns aqui desses medos aqui, que são medos irracionais. Então não tem como dizer que nenhum de nós nunca passamos por algum medo desses aqui, né? E o medo, ele nos traz muita angústia, né? A gente, como se diz, a gente fica assim, paralisados, né? E nessa hora a gente vê quão somos dependentes de Deus. É na hora do medo. E é isso que Deus fala aqui, pra gente não ter medo, porque Ele está conosco. Quando nós passamos por essas situações de medo, nós nos sentimos como uma criança. Uma criança que depende totalmente dos pais na hora de passar o medo. Eles se sentem seguros quando os pais estão ali com eles. Eles passam por situações de medos também, mas estando com os pais, eles conseguem passar pelos momentos de medo e depois fica tudo bem. E assim somos nós também. Nós somos como crianças, essas crianças que amedrontadas, mas junto com Deus nós conseguimos passar por todos eles em segurança, porque Deus está falando aqui que Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece e Ele nos ajuda. E também está falando que Ele segurará com a mão direita vitoriosa. Então você já sentiu essa segurança de na hora desses medos aqui estar seguro na mão de Deus, Deus segurar na tua mão e dizer assim, vamos, não tenha medo, eu estou com você, né? É muito confortante aqui essas palavras. E é isso que Deus quer que nós citamos. Porque se nós não tivermos com Deus nos momentos do medo, o medo é bom a gente sentir um pouco porque ele nos protege de muitas coisas, né? A gente não pode falar que vivamos sem medo, porque aí a gente leva a nossa vida a coisas ilimitadas, né? Que traz problemas para nós mesmos. Então o medo um pouco, sempre é bom a gente ter um pouco, porque é um jeito de nós nos proteger. Mas se nós tivermos um medo assim descontrolado, um medo de assim sem
descontrolado que está falando aqui. Se nós não tiver Deus, esse medo nos leva a problemas sérios de saúde, como a fobia, né? Como desde o início do vídeo estamos falando aqui um pouco sobre a saúde também. Então o medo, ele é um dos aspectos que se nós não tivermos essa confiança em Deus para passarmos pelos nossos medos, entender que Deus está conosco em todos os momentos, né? Nós vamos trazer problemas sérios para a nossa saúde, como a fobia. Então, o que Deus quer trazer para nós aqui hoje é que Ele estará conosco, né? Que nós não tenhamos medo do futuro. Você tem medo do futuro? Muitos têm. Então, não podemos ter medo, porque o futuro, o amanhã, pertence a Deus. E a segurança de que nós temos que Deus estará sempre conosco é porque Ele esteve até aqui. Tantas coisas já vivemos, né? Já passamos, e, e prova disso é que Deus tem cuidado de todos nós. Então, como isso aqui nos traz segurança e nos traz assim esperança de sabermos que nós nunca estamos sozinhos, porque Deus sempre está conosco, pois Ele cumpre as suas promessas. Vamos meditar um pouquinho mais em Levítico 26, 6. Aqui Deus falando conosco: estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Como é bom saber que ao deitarmos na nossa cama à noite, nós vamos ter paz, né? Deus nos trará paz e ninguém venha a nos trazer medo, porque quem está falando aqui mesmo é Deus. Então, nada melhor de nós deitarmos à noite na cama e ter um sono tranquilo, sem preocupação, sem medo do amanhã, do futuro, e saber que Deus está conosco em todos os momentos. E isso nos traz paz, né? E isso nos traz também a segurança de que ninguém vai nos atormentar, né? Vai nos amedrontar. Então, quem está falando aqui é Deus. Então, tudo que nós temos que passar aqui neste mundo, até que Jesus volte, não se esqueça que Deus vai sempre estar com você. O amanhã não nos pertence, nós estamos vendo aí como estão as coisas, né? As incertezas do amanhã, o que pode acontecer, mas isso não venham trazer medo para nós, porque sabemos que os homens, eles só vão até o limite onde Deus deixa que eles vão, aonde Deus permite que eles chegam, mas homem nenhum na face da terra tem o poder de ultrapassar aonde Deus coloca um fim, né? Que nós tenhamos essa esperança, que o futuro não venha trazer medo, mas que nós possamos ter essa segurança como uma criança se sente seguro quando está com os pais ali nas horas do medo. Que nós possamos sentir como essas crianças, dependente totalmente de Deus, e saber que Ele está conosco e nós nunca vamos estar sozinhos. Então, persevere, ore, confie em Deus, espere, busque por você mesmo, vamos buscar por nós mesmos, estudar a palavra de Deus, porque essas palavras nos traz bastante segurança, nos traz bastante, confiança de sabermos que nós não estamos sozinhos aqui neste mundo e que Deus, Deus é maior do que todos e do que tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Então, que Deus abençoe você. Um forte abraço e eu vou ficar por aqui e até a próxima. Um abraço.